Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã, neste dia. Vamos ler a palavra de Deus, que está em João capítulo 19, versículo 19 ao 22, que diz assim: Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus foram ler este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, ou o que eu escrevi está escrito. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo texto que lemos. E no breve relato vamos dizer que Pilatos então entrega Jesus para os soldados, depois da sua última tentativa em inocentar Jesus, e eles gritando: crucifica e solta Barrabás, um criminoso, um bandido, um assaltante, então um homicida. Então Pilatos viu que não tinha mais o que fazer. Pilatos havia também dito a eles, que está em Mateus, dizendo: Olha, o sangue desse homem inocente eu não terei nas minhas mãos. O sangue dele eu não vou carregar a culpa. Eu tentei inocentá-lo, eu vi nele um homem inocente. Porém, eles disseram a Pilatos: Não, que o seu sangue caia sobre nós. E pior do que isso, eles disseram que caia também sobre os nossos filhos. Né? Além de chamarem a maldição sobre eles, chamaram também a condenação para os seus futuros, filhos, e a futura geração. Bom, Pilatos lavou as mãos, e muitos aí teólogos vão ficar contra o meu relato, mas ele não lavou as mãos por covardia, como diz muitos por aí. Apesar de que muitos pregadores hoje são mais covardes do que eles dizem ser Pilatos, porque eles vendem o evangelho, Eles adulteram o evangelho por interesses próprios, para que os seus bens cresçam, para que suas finanças cresçam. Porém, Pilatos estava dizendo exatamente isso. Se tem alguém culpado na morte deste inocente, não sou eu, são vocês. E eles disseram que nós carreguemos a culpa e que os nossos filhos carreguem a culpa do sangue deste homem. Porque Pilatos sabia o quanto ia pesar nele levar a culpa de um sangue inocente. Ele não era um juiz tolo, ele sabia o que estava dizendo. Mas Pilatos fez uma coisa muito interessante que muitos teólogos não entendem, não conhecem. Pilatos, então, na sua posição, diz o seguinte: olha, vocês carregam a culpa do sangue inocente, mas eu vou surpreendê-los e eu vou provar o que eu penso e o que eu sei e o que eu reconheço nesse homem. E é esse o nosso assunto. Quando Jesus, então, estava sendo crucificado, Pilatos diz o seguinte: olha, esse não é um prisioneiro comum, esse não é um condenado comum, esse homem é um homem sobrenatural. Eu vi nele grandezas, eu vi nele a presença de um ser superior. Este homem, no silêncio, falou muita coisa ao meu coração. Esse homem falou palavras que eu ouvi e que eu tremi nas suas palavras. Quando eu achava que eu era autoridade, ele diz que não, esta autoridade que eu recebo é sobrenatural, uma autoridade especial. Deus entregou na minha mão algo tremendo para fazer. Eu faço parte dessa história que Deus criou, dessa ideia, desse plano que Deus criou. Eu sou parte dela e eu vou fazer essa história completa. Eu vou fazer o que vocês querem, mas muito mais. Eu vou fazer mais o que Deus quer. Vocês estão crucificando um homem que vocês acham criminoso. Vocês estão pedindo a morte de um homem que vocês acham bandido. Vocês estão pedindo a morte de um homem que vocês não conhecem ele na essência. Mas eu vou surpreendê-los com esta frase, com o que eu li.
e Pilatos glorificou a Jesus na sua morte. Você talvez nunca viu ninguém dizer isso, mas eu te estou dizendo, Pilatos glorificou a Jesus na sua morte. Ali ele mandou escrever, eu quero que escreva um título bem grande, este morto tem título, este condenado tem título, ele não é um plebeu, ele não é um analfabeto, ele não é um inculto, ele tem título e eu quero que escreva bem grande, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Vocês estão condenando um homem, mas eu estou entregando a vocês um rei, e eu quero que o mundo inteiro saiba, eu quero que isso seja escrito em hebraico, eu quero que seja escrito na linguagem de Roma, na linguagem do latim, e eu quero que seja escrito em grego, que o mundo saiba que aquele da cruz era o rei, e é o rei dos judeus, e o mundo sabendo disso, o mundo pode se curvar a ele, o mundo pode aceitá-lo como rei, o mundo pode aceitá-lo o seu sacrifício, o mundo pode se curvar dizendo, tu, Jesus, pode ser também o meu rei, e eu vou te adorar como rei, eu vou ser seu súdito, eu vou estar aos teus pés te adorando como rei, porque se Pilatos escreveu isso, é para que nós soubéssemos a grandeza do nosso Senhor crucificado. Os judeus não sabiam disso. Os judeus não quiseram se beneficiar disso. Os judeus não quiseram abraçar isso, mas Pilatos disse, não, eu o reconheço como rei dos judeus, e ele é o Jesus que eles estão condenando de Nazaré. Este sim é o rei dos judeus. E então os principais sacerdotes, discordando disso e sabendo que isso ia ser publicado, porque estava muito próximo de Jerusalém e muita gente vendo esse título e que isso iria ser espalhado pelo mundo, diz, não, diz apenas, Pilatos, que ele se dizia, e Pilatos disse, vocês não sabem o que eu escrevi está escrito, ele para mim é o rei de vocês, e precisa ser dito e sabido isto em todo mundo, que Jesus Cristo é o rei. Que maravilha, Pilatos, muito obrigado. Eu tenho uma gratidão por Pilatos ter feito exatamente como estava nos planos de Deus. Eu tenho um agradecimento a Pilatos por ter nos trazido também a mensagem do lavar das mãos. O mundo inteiro está crucificando a Jesus por aí. O mundo inteiro está esbofeteando Jesus por aí. O mundo inteiro está maltratando Jesus por aí. Mas eu não levo essa condenação em mim. Eu não levo essa condenação porque eu conhecia ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Senhor da minha vida. Pode todos dizerem o contrário, o que está escrito nas tábuas do meu coração, que esse Jesus de Nazaré, como afirmou também Pilatos, ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e ele ressuscitou e foi recebido no céu e voltará para me levar, para estar com ele para todo sempre. Não importa o que digam por aí, eu o conheço como rei, e como disse Pilatos, eu digo o que eu escrevi, o que foi escrito na tábua do meu coração, está escrito. E você? O que você pensa disso? Você vai dizer como alguns tolos por aí, que tem muita gente como Pilatos, lavando as mãos? Tolice tamanha, eles não entendem o porquê Pilatos fez isso. Eles não entendem como estava contrito o coração de Pilatos ao fazer isso, ao insistir que eles soltassem Jesus. Mas como eu preguei ontem, era plano de Deus e Pilatos estava exatamente dentro dos planos de Deus, e os planos de Deus não param. E o título desta mensagem de hoje é Pilatos glorificou a Jesus. Como muitos não estão fazendo, Pilatos glorificou a Jesus. E você? E você, que está esperando para glorificar a Jesus também, para enaltecer a Jesus? Por que você não escreve na tábua do teu coração? Peço ao Espírito Santo de Deus para escrever agora na tábua do teu coração. Esse Jesus de Nazaré, que é o rei dos judeus, ele também se torna agora o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador.
aquele que dirige a minha vida, e eu não precisarei curvar a outros reis, a outros tiranos por aí, porque o meu Jesus agora é também o meu Rei, o meu Deus, o meu Senhor. Quer fazer isso agora? Eu quero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero que Deus escreva o teu nome no livro da vida e que você, da agora para frente, passa a fazer como Pilatos, a glorificar a Jesus. Foi isso que ele fez, colocando lá bem grande, em grego, latim e hebraico. E você vai poder dizer na sua língua, em português, espanhol, inglês, francês, qualquer idioma, você vai poder dizer: Jesus de Nazaré é também o meu Rei. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu. E ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.